de Deus, nós já oramos, buscamos a presença de Deus, nós já cantamos louvores, e agora é o momento da meditação, da exposição da palavra do Senhor. E nós estamos nessa caminhada dos tesouros de Davi, e nós vamos então hoje ter a exposição de mais um salmo de Davi, que é o Salmo 142. Então abra sua Bíblia no Salmo 142, e eu convido os irmãos a colocarem em pé mais uma vez. Vocês acabaram de sentar, mas fiquem em pé, fiquemos em pé para ouvirmos esse salmo diante da presença de Deus. E o título da nossa exposição, da mensagem, é A Oração da Caverna. A Oração da Caverna. Salmo 142. Diz assim, Salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Feche teus olhos. Ó Deus, bendito é o Senhor. Quando nós lemos o Salmo, nós percebemos como ele é como se fosse um espelho. A gente percebe a nossa alma se movendo e sentindo coisas que o salmista naquela época sentia. E nós clamamos ao Senhor que isso não seja só um sentimento, mas que seja a sua palavra verdadeira em nosso coração. E que clamamos para que os irmãos sejam impactados, para que nós saiamos aqui edificados. Que nós esqueçamos, Senhor, nestes momentos das dores fora deste lugar, das preocupações fora deste lugar, que são tantas, das pressões que sofremos na nossa vida. Mas nós queremos desfrutar da Tua presença e da Tua voz, da Tua doce voz falando conosco neste momento. E trazendo consolo, trazendo confiança. Nos abençoe, Senhor, fala conosco. Que nós tiremos a nossa atenção de outras coisas, nos concentremos no Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Caros irmãos, a oração traz refúgio e confiança. A oração traz refúgio e confiança. E a Bíblia está cheia de orações feitas pelos homens. E esse é um salmo que mostra essa oração do salmista, uma oração que ele estava num lugar diferente ali. O salmo anterior também foi uma oração sincera. Agora nós temos uma oração da caverna. Até rimou, né? Oração da caverna. Essa oração aqui, onde ele estava em perigo extremo. Lembra daqueles filmes, você que gosta de assistir esse tipo de filme, não é? Em que o bandido está se aproximando. Você já viu esse tipo de filme? Aí tem alguém ali, um assassino, um bandido, aí a pessoa está escondida, está ali tentando se esconder e ele vai se aproximando. E a pessoa, às vezes, esconde dentro de um quarto escuro, escondido, debaixo de uma cama, e só ouve os passos do inimigo chegando. E a música, né? Os músicos usam isso aí, vai aumentando, né? Dando aquela tensão, suspense crescendo, de repente, BUM! Não acontece assim? Alguma coisa acontece, né? Aqui Davi passava por uma situação parecida. Mas não era um filme. Era real, aconteceu com Davi. Nós estamos nessa sequência dos 8 salmos de Davi, os últimos 8 aí, salmos de Davi. O primeiro trouxe um salmo de louvor diante de poderosos. O Salmo 139, ele fica impressionado, maravilhado com os atributos de Deus. No Salmo 140, ele volta a falar dos problemas do mundo caído, especialmente da depravação que há no homem e no veneno da sua língua. No 141, Davi traz uma oração pedindo proteção e santificação. E no 142, então, ele pede o socorro, essa oração em um momento de grande perigo, grande perigo.
Esse é um salmo considerado ali próximo, companheiro do Salmo 57, pois acontece numa situação semelhante, em um local semelhante, talvez o mesmo local. E nesse salmo, lá no Salmo 57, naquele salmo, o seu ânimo estava maior, estava forte, ele estava muito esperançoso. E nesse aqui, ele já demonstra uma fraqueza. Nós vimos ele colocar isso aqui. Ele fala, Senhor, eu estou fraco, não falou? Estou fraco. Parece que a sua fé está assim sendo esticada até o limite. Até o limite. E mesmo nesse limite, nesse contexto, ele ainda ensina a confiar no Senhor até o final. Até o final. Olha o que o Salmo diz, ele fala assim, Senhor, eu clamo em alta voz ao Senhor. Eu suplico, tenha misericórdia de mim. Eu me derramo diante do Senhor com as minhas queixas, com as minhas preocupações. Eu apresento ao Senhor as minhas angústias. Deus, quando eu estou abatido, só o Senhor sabe que caminho que eu devo seguir. O Senhor que conhece a minha vereda de verdade. Onde quer que eu vá, eles estão preparando armadilhas. Procuro alguém para me ajudar, mas ninguém sequer lembra que eu existo. Não tenho onde me abrigar. Ninguém se importa com o que acontece comigo. Ah, Deus, mas eu clamo ao Senhor, clamo a Ti. Tu sim, Tu és o meu refúgio. Tu és tudo o que eu desejo na vida. Ouve meu clamor, pois estou fraco. Livra-me dos que me perseguem, eles são mais fortes do que eu. Tira-me da prisão, tira-me do cárcere, tira a minha alma do cárcere para que eu te dê graças. E os justos se juntarão ao meu redor, pois és bom para mim. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a proposição desse salmo é que o justo aprende a confiar no Senhor na escuridão da vida. O justo aprende a confiar no Senhor na escuridão da vida. E como foi essa situação? Vamos trazer um sermão pensando na situação de Davi atual, pensando na nossa situação, pensando na solução que ele teve, pensando na solução que nós temos para todos os tempos. Então, em primeiro lugar, a situação, qual é a situação do salmista? Ele estava escondido da caça do inimigo, ele estava fugindo do inimigo. O título está aí no original, o título que você vê na sua Bíblia, se ela tiver numa versão que tem esse título, é Salmo Didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Essa era a situação do salmo, do salmista. Davi estava na caverna, fugindo dos seus inimigos. E se você vai lá em 1 Samuel 22, fala assim, versículo 1 e 2, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Aqui não fala que é a caverna de Adulão, mas possivelmente esse é o cenário. Fez isso quando ouviram isso seus irmãos e toda a sua casa, a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefes deles, e eram com ele uns 400 homens. Olha que interessante, Davi vai para lá, ele está amargurado, ele está com dificuldade, ele está fugindo. E quem que se junta a ele? Homens que estavam amargurados, que estavam endividados, que estavam com o espírito abalado, se juntam a ele. Então essa oração, de uma certa forma, também os outros recebiam, porque tem um momento que ele fala assim, ninguém está aqui para me ajudar, não é? Ou seja, os outros estão comigo também, estamos aqui juntos, sofrendo. E mais à frente um pouquinho, quando a gente vai em 1 Samuel 24, 3, a gente percebe que nessa caverna teve um momento onde Saul chegou ali. E Saul perseguia nessa época. E Saul queria matar Davi. 1 Samuel 24, 3, chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então veja o cenário do mal chegando perto, né? Ele estava ali escondido e de repente quem entra lá? O perseguidor dele, Saul. Mas Saul não tinha visto Davi, ele estava mais ao fundo da caverna com esses homens. E Davi e os homens até falaram com Davi, olha, é a tua grande chance. Está aí o seu perseguidor, quem sabe você faz isso. Mas eu creio que quando eles falaram isso com ele, ele deve ter ficado mais amargurado ainda.
que esse salmo traz isso, porque ele tinha no seu coração que ele não podia tocar no ungido do Senhor. E ele certamente foi ali, de uma certa forma, influenciado e tentado a ele mesmo tomar uma decisão. E ele podia ter feito isso, não é? Ali dentro da caverna. Simplesmente matar Saul. Resolveria os seus problemas com as suas próprias mãos. E estaria tudo resolvido. Ele estava ali escondido com seus homens. E esse salmo, nesse cenário, então, mostra a sua busca, a sua dificuldade. Ele estava ali amargurado porque estava perseguido e também porque talvez ele tinha a chance de resolver seu problema. E ele faria ou não? Faria ou não? Ele estava encurralado. Versículo de número 3 diz assim: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho que ando, me oculta a armadilha. Então, o senhor conhece, o senhor está vendo a armadilha que eles estão fazendo, está vendo aqui Saul entrando aqui dentro, e o senhor conhece o meu caminho. Meu espírito está abalado, o que eu faço? Estava encurralado pelo inimigo, e também na sua alma estava sentindo esse tremor, esse grande tremor. O fundo do seu espírito estava ali abalado, a sua alma mostrava essa angústia que ele carregava. E ele pergunta, né? Provavelmente, será que eu mesmo posso resolver o meu problema? O problema da minha vida? Olha o versículo 4, diz assim: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Por mais que ele tivesse ali acompanhado daqueles homens, ele percebe que os homens não conseguiam resolver o seu problema. Não tem quem me reconheça, quem esteja comigo de verdade. Estou acompanhado, mas eu não tenho a força, eles não me dão essa força que eu preciso, só Deus pode me dar. Esse é o sentimento que ele tinha, que estava na alma dele. Ele colocava, por mais que tinha ali 400 pessoas, não é? 400 homens. Quem sabe esses 400 foram acrescidos depois, mas tinha alguns homens ali na companhia dele, e ele se sentia só. Ninguém poderia salvá-lo. Ninguém se correspondia de fato com a sua angústia. A sua condição ali de consolo não tinha um consolo para ele. Não tinha um socorro que resolveria completamente naqueles homens. Ele se sentia só, abandonado. É o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Tem uma expressão assim, não é? Ali na caverna era assim. Não havia refúgio, não havia repouso, não havia segurança, não havia nem mesmo descanso. Por isso ele diz: os meus inimigos são mais fortes do que eu. E mesmo que ele tivesse essa chance de eliminar os inimigos, ele não faria com suas próprias mãos. Sua alma estava então no cárcere, aprisionada, cativa. Essa é a situação de Davi. Qual é a situação do crente? O crente, meus irmãos, pode muitas vezes também estar escondido nas cavernas da vida. O crente está sujeito a se esconder nas cavernas da vida. Se esconder dos inimigos que se levantam contra a sua vida. Podem ser pessoas que o perseguem no trabalho, colegas de classe que o ridicularizam na escola, familiares que desprezam a sua fé, e mesmo pessoas que realmente querem fazer o mal, atentar contra a sua vida, ou que procuram roubar os seus bens, tirar os seus bens. Mas também o inimigo que quer tirar do caminho da fé. E esse é o pior: você pode perder os seus bens, mas você não pode perder sua fé, não é? É igual Jó, perdeu muitas coisas, mas eles queriam tirar o mais precioso ainda, a fé de Jó. Muitos se levantam para tirar a sua fé de diversas formas. Pode te oferecer uma solução, como ofereceram para Davi: ó, mata aí, você vai resolver. O crente também recebe soluções assim, sugestões assim. Ou então: não, venha cá, eu vou te dar uma coisa que vai te dar prazer e você vai esquecer de tudo. E alguns talvez queiram se colocar nas drogas, ou nas bebidas. O mundo quer nos tragar. O mundo quer tirar o crente do seu caminho. Pode ser que ele também chegue nesse momento da caverna.
dia de se esconder, de ficar dentro de casa e não receber ninguém, fechar o quarto no escuro, não quero falar com ninguém, não quero receber ninguém, não quero contato com outras pessoas, porque todos eles parecem que estão querendo o meu mal, não é? Isso pode acontecer, meus irmãos. Isso aconteceu com outros homens da Bíblia. Nós temos Elias, profeta que derrotou lá 400 profetas de Baal. Deus usou de forma tremenda. Mas quando chega em 1 Reis 19:4, olha o que ele diz. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele não suportou mais a perseguição e a injustiça, não é? Isso não pode acontecer com crentes, não aconteceu com Elias, com Davi. E veja Mateus 26:38, Jesus dizendo: então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Jesus dizendo isso para os discípulos. E eles ficaram, né? Dormindo. Ficaram dormindo. Nem compartilharam ali com a dor de Cristo. Não conseguiram ajudar, não puderam nem segurar os seus olhos estavam caídos, estavam caindo, estavam no sono. Espero que ninguém esteja com o olho caindo aqui na sua hora. O mestre sofria profundamente e os discípulos não puderam ajudá-lo. Meus irmãos, o crente também está sujeito às cavernas da vida. Não é porque nós somos crentes, porque agora resolveu tudo. Agora não vamos ter mais doenças. Agora não vamos ter mais problema financeiro. Agora é prosperidade. Agora é só vitória. Jesus falou: tereis aflições. No mundo tereis aflições. Situação de Davi, situação que pode chegar ao crente. Bem, a terceira página então é a solução. Qual foi a solução do salmista? A solução do salmista foi suplicar ao Senhor, foi buscar ao Senhor. Leia comigo os versículos 1 e 2. Diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Veja então, né? Nós vimos durante o Salmo alguns versículos mostrando a situação. A solução desse Salmo vem no início, ele coloca ali a solução, não é? É buscando ao Senhor, ele clama e pede socorro a Deus, ele eleva a sua voz ao Senhor. Na situação que Davi estava, ele poderia ter desistido também da sua vida, deixado de lado, ou quem sabe até, vou resolver mesmo com minhas mãos, Saul que está aqui na minha frente, eu vou atacá-lo nessa caverna aqui, e vou me livrar dessa perseguição, afinal eu fui ungido como rei mesmo, quem sabe não é para que eu faça isso neste momento. Mas essa seria a atitude certa? Não. A solução foi outra. Senhor, eu te busco. Ele fala assim: tu és o meu refúgio verdadeiro. Veja que Davi clama ao Senhor e leva a sua súplica ao Altíssimo. Ele fala assim como uma queixa diante de Deus, não é isso que o texto diz? Derek Kidner comenta assim: essa expressão minha queixa não é uma palavra petulante, como parece no português. Pelo contrário, lá no seu original, ela pode ser traduzida assim: eu levo os meus pensamentos perturbados diante do Senhor. A minha perturbação eu levo diante do Senhor. Então Davi dirige a sua perturbação, a perturbação da sua mente a Deus, clamando ao Senhor que pode fazer, que pode transformar. E também mais à frente, versículo de número 5, leia comigo o versículo 5, ele diz assim: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Vejam, meus irmãos, como ele leva diante do Senhor, ele confessa: só o Senhor é o meu refúgio, eu não tenho outra solução, não tenho outra forma de sair dessa situação em que eu estou. Os homens estão até que me sugerindo alguma coisa, mas eu não vejo neles a solução. Não é essa a saída.
O livramento virá de Deus, do grande eu sou, do Senhor Deus Todo-Poderoso. É assim o pensamento de Davi. Veja que realmente Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Quem sabe ele tinha nas mãos a solução ali, mas ele percebeu que não era. Não devia fazer daquela forma. Ele continua, veja o versículo 6, leia comigo o versículo de número 6. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Então Davi sabe, conhece a sua condição de fraqueza e que ele necessitava daquele que é mais forte. Por isso que ele busca no Senhor. A rocha que é mais forte do que eu, como ele canta em outros salmos. Davi clamou ao Senhor, me tire dessa situação, da minha própria alma que está no cárcere. Olha o que ele diz, versículo de número 7, leia comigo o início do versículo de número 7. Ele diz assim, tira a minha alma do cárcere. Né? Tira minha alma do cárcere. Estou aprisionado, eu não consigo nem pensar direito, vamos dizer assim. Quando a gente está com a alma atribulada, a gente fica em situação difícil, né? Até o nosso corpo padece. Muitas vezes algumas doenças vêm por causa do espírito nosso conturbado, da nossa angústia. E ele percebe isso e ele fala, eu estou fraco, eu não consigo. A minha alma está no cárcere, está presa. Tira minha alma desse cárcere, Senhor. O homem mesmo não pode se reavivar, meus irmãos. Só Deus que pode fazer isso. Deus pode, inclusive, levantar os mortos, como fez com Lázaro. João 11:43, Jesus falou assim, ó, tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Lázaro poderia sozinho sair de lá? Simplesmente ia falar assim, não quero ir embora agora não, vou voltar. Não. Jesus é que falou, Lázaro, vem para fora. Davi percebe isso, falou, a minha alma está padecendo. Deus, faça alguma coisa, socorra-me, me tire desse desespero, dessa necessidade que eu tenho. Tu és o meu refúgio. E ele se compromete no final a fazer o quê? A dar graças por essa salvação. Leia comigo o versículo 7, agora ele todo. Diz assim, tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. O objetivo de Davi era de dar graças a Deus. Não mostra aqui que Deus perguntou para ele, mas por que você quer que eu te tire dessa situação? Não é? Ele responde, talvez, antes de Deus perguntar, Deus, eu estou na situação, me tire para que eu te dê graças, para que eu glorifique o teu nome. Não só eu, mas os justos vão estar juntos comigo, será também edificação para a tua igreja. Olha como Davi ora, meus irmãos. Os justos estarão ao seu redor quando o Senhor os salvar. Solução de Davi, busca o Senhor. A solução hoje para o crente, para todas as épocas, meus irmãos. O crente busca a salvação do Senhor. Ele ora pela salvação do Senhor. Isso aqui é uma oração também. Assim como o salmista fez, o crente deve buscar a solução dos seus maiores problemas em Deus. Em Deus. Davi abre o seu coração. Jesus também abriu o seu coração. O crente também abre o seu coração diante de Deus. Nós hoje vivemos num tempo onde existem muitas promessas de refúgio, não é? Você abre lá na internet, qualquer coisa que você quer procurar, não estou precisando fazer um ovo aqui, seu problema é fazer um ovo. Aí você vai lá, como é que faz um ovo? Mas eles tentam também dar soluções mais complexas. Estou precisando de um namorado. Aí vai lá procurar namorado. Não é? E assim tem várias coisas. Estou com um problema de saúde. Vai lá, quem sabe o site GBT já vai te falar qual remédio você deve tomar. E assim é a nossa vida, nós temos promessas de soluções por todos os lados. Vivemos num mundo assim, onde refúgios estão aí colocados.
E alguns, na sua condição de desesperados, vão fazer o quê? Vão atrás desses refúgios. Às vezes vão afogar as suas mágoas nas bebidas. Pode ser que haja uma solução assim, alguém sugira. Ou então vão para o mundo das drogas, querendo trocar a sua agonia por um prazer artificial. Outros entram para a perversidade, uma vida de libertinagem. Vou fazer isso porque quero aproveitar nos meus dias, porque não tem solução para a minha vida. Não é? Vou fazer o que eu quero aqui agora. É como se tivesse dado o ouvido, igual os amigos de Davi. Faça isso, Davi, faça isso, faça isso. E a gente fica ouvindo, né? Sugerem, tem soluções para resolver os nossos problemas. Davi não ouviu seus amigos. Ele poderia tentar tirar ele mesmo a sua dor, mas ele não ouviu, ele foi buscar refúgio no Senhor. O crente deve buscar o seu refúgio no Senhor, meus irmãos. Pedir a Deus para que o livre de todo mal, para que livre dos inimigos, de toda sorte de ataques que ele sofre neste mundo. Clamar ao Senhor o socorro daquele que pode salvar, daquele que pode curar. E mesmo que a gente use os instrumentos disponíveis nessa terra, a medicina, a ciência, o estudo, em primeiro lugar o crente vai ao Senhor. Cristo é a solução. Jesus é a solução. Com Cristo você tem certeza que a sua oração pode ser respondida e será respondida. Quem sabe o médico vai te falar o seguinte: usa o andador aqui. A sua solução é usar o andador, depois você vai usar a muleta. Aí depois você vai usar a bengala. Aí depois nós vamos pensar no seu caso. Mas Deus tem a solução que Ele quer. Deus pode todas as coisas, meus irmãos. Por que a nossa fé é tão fraca? Porque deixamos Deus em último lugar. Olhamos tudo primeiro, depois, não deu nada certo. Então fala assim, agora só Deus. Poxa, agora só Deus? Vai esperar chegar ali? O crente ora pela salvação do Senhor. E principalmente a sua salvação eterna. Existe alguma solução para a vida eterna que não seja o sacrifício de Cristo? Alguém já conseguiu um remédio que vai fazê-lo viver eternamente? A fonte da juventude, alguém já conseguiu? E mesmo que consiga, imagina se alguém conseguir na medicina aí a fonte da juventude, o remédio que vai deixar você sempre jovem. Aí vem alguém com revólver e fala, não, você está jovem, mas você vai morrer assim mesmo. Não tem solução fora de Cristo. Mas com Ele há a solução eterna, poderosa, para sempre. Olha o texto que nós lemos, meus irmãos. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Está lá em Romanos 8, 37. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E olha o que Paulo diz, ele fala, porque eu estou bem certo de que nem a morte, olha as coisas que ele coloca, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente aqui, que nós achamos que são solução, nem as do futuro que nós acreditamos que vão ser desenvolvidas, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Cristo que está, do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esse mesmo Deus que estava ali com Davi está aqui hoje, meus irmãos. Está falando ao nosso coração. Está aqui para libertar os cativos. Então devemos reconhecer o nosso refúgio em Deus. O crente faz isso. O Senhor é o seu refúgio. O Senhor é a sua segurança. O Senhor é a salvação. O Senhor é o quinhão na terra dos viventes, ou seja, é o que nos cabe, é o que importa, é a nossa sorte, é o nosso destino, é tudo o que nós precisamos, é o que nós desejamos. Ele pode nos livrar de qualquer problema, e a situação só é possível por causa de Cristo. Veja que Davi, meus irmãos, naquela perseguição, ele escapou da morte, não escapou? Davi estava na caverna e escapou da morte. Contudo, o filho de Davi, Cristo Jesus,
seguiu outro caminho. Mesmo com a angústia que estava em seu coração, e nós lemos ali em Mateus, ele enfrentou a morte. Ele foi em direção à morte. Para quê? Para nos dar vida, para nos salvar, para nos transformar. Por isso podemos crer que a libertação de Davi também nos alcança, porque Jesus pagou por nós. Agora, aquele que não crê nisso, e que não vai atrás de Cristo, ele vai ficar na caverna. Ou pior, ele vai caminhar da caverna para o abismo eterno. Mas com Cristo nós estamos seguindo para outro caminho. Somos libertos dessa situação para a honra e glória de Deus Pai. Concluindo, meus irmãos, nos momentos de escuridão, então, nas cavernas da vida, o que o crente vai fazer? Vai buscar Jesus. Vai buscar solução no nosso Senhor. Pois Ele pode libertar, Ele pode curar, Ele pode nos transformar. Ele é tão poderoso que Ele transforma a nossa vida mesmo. A gente às vezes quer o mal. Ele fala, olha, você vai parar de querer o mal. Ele nos transforma. Por que você está aqui nessa noite? Por que você não está buscando coisas deste mundo nessa noite? Porque o Senhor transformou o seu coração e você está aqui. A coisa mais difícil é mudar uma pessoa. Às vezes a pessoa torce para o time errado e vai torcer até o final. Até o final da vida. Você quer mudar, quer ajudar, mas não tem como, né? Ainda mais as coisas espirituais, então. A crença em Deus. Quantos que são cegos, continuam cegos até o final. Mas o Senhor Jesus abriu seus olhos, abriu seu coração e está te santificando. Esse é um ano que nós falamos sobre esse tema de santificação. Deus está nos guiando dia após dia para estarmos mais próximos dEle. Davi poderia estar ali sozinho, se sentindo sozinho, mas Deus estava ali do lado dele. Você também, meu irmão, pode se sentir sozinho nas cavernas da vida que você passa. Mas não é seu sentimento que manda, é o poder de Cristo que está ali contigo, que está ali do teu lado. E o Senhor está conosco. Ele disse que estaria conosco. Então, como viveremos, meus irmãos, caros irmãos, amados irmãos? Viveremos suplicando ao Senhor. Não temos outra coisa a fazer, vamos orar. Vamos clamar a Deus. Qual é o seu problema hoje? Qual é o nosso problema? Talvez seja grande demais para você, para mim, para nós. Mas para Deus não importa. Ele pode todas as coisas. Ele está aqui nessa noite, Ele é Deus Todo-Poderoso. Quem sabe para você marcar uma agenda com alguém importante neste mundo, você vai demorar. Mas eu queria dizer que Deus Todo-Poderoso, acima de tudo e de todos, está aqui essa noite para ouvir a tua petição, para ouvir a tua súplica. Ele pode fazer muito mais, Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Glória a Deus por isso. Olha o comentário de Spurgeon. Não é que tu me tenhas proporcionado um refúgio. Ele está falando sobre Davi. Mas tu mesmo és o meu refúgio. Ele se refugiava somente em Deus. Ele se escondia sob as asas do Eterno. Então, meus irmãos, antes de buscar os seus problemas dentro da própria caverna, erga sua voz a Deus. Peça a Deus para te iluminar, para que você tome as decisões certas. E peça a Deus para te abençoar, te salvar, te livrar em nome de Jesus. Em segundo lugar, como viveremos, meus irmãos? Nós viveremos esperando no Senhor. Nós vamos orar, vamos buscar e vamos esperar no Senhor. Aguardaremos firmemente o cumprimento das suas promessas. Deus vai nos responder, como disse o nosso irmão, presbítero Elias. Pode ser que ele fale, olha, espera um pouquinho. Ou quem sabe ele diga, olha, não é o melhor caminho. Faça assim. Ou quem sabe ele vai te atender. Mas Deus nos guia. Nós devemos esperar no Senhor e não fazer como o próprio Saul fez. Lembra quando Saul estava para fazer uma guerra? E ele estava aguardando ali Samuel chegar para o sacrifício. Tinha que fazer o sacrifício antes de ir para a guerra. E Samuel não chegava. E quem sabe ele olhou no relógio dele, né? No Rolex dele. E não chegava Samuel. Falei, meu Rolex está com problema? Não chega, é Samuel. E ele mesmo foi fazer o sacrifício. Quantas vezes nós queremos antecipar as coisas e não aguardamos a resposta de Deus? Deus vai nos responder, meus irmãos. Deus vai nos atender. Deus está nos guiando.
A aflição pode apertar o nosso peito, a nossa mente pode querer se desligar de tanta pressão, mas o Senhor não vai nos abandonar. No final, Ele estará conosco sempre. É por isso que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esperemos no Senhor, esperemos no Senhor. Terceiro lugar, meus irmãos, como viveremos? Glorificando a Deus com os santos, junto com os irmãos. Veja que Davi volta para... Ele coloca essa situação: Deus, me atenda que eu vou dar graças ao Senhor, junto com os santos, eles vão me rodear. Vamos todos estar juntos em adoração a Deus. Façamos isso também, meus irmãos. Queiramos que o Senhor nos liberte, para a glória dEle, para que Ele seja glorificado. Peçamos para que o Senhor nos salve, para que o seu nome seja exaltado. Supliquemos a bênção do Senhor, para que toda a igreja cante em adoração e louve a Cristo Jesus, que se entregou naquela cruz para nos dar essa vitória, tão grande vitória, a vida eterna. Nós fazemos isso juntos, louvando a Deus. O Senhor nos chamou para sermos o corpo de Cristo. E esse corpo louva em comunhão. A importância de comungarmos, de estarmos juntos e de adorarmos ao Senhor. Portanto, meus irmãos, supliquemos a salvação do Senhor, esperando que a bênção virá. Mesmo que a gente espere no limite da nossa fé, como fez aqui Davi. Mas no final nós vamos render graças ao Senhor por suas grandes bênçãos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Feche teus olhos. Vamos orar então. Você que quer